Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo. Sejam todos bem-vindos a esse programa que se propõe a consolar, a educar, onde juntos aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa temas voltados às bases do Espiritismo. E hoje o tema que a gente trouxe é o Espiritismo, o Consolador. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema é o queridíssimo Hélio Tinoco, falando lá de Vila Velha, Espírito Santo. Meu querido, seja bem-vindo ao nosso programa, que a paz do Cristo esteja contigo. Olá, Andréia, tudo bem? Uma alegria também poder estar com você mais uma vez, aí da primeira vez, na verdade, para participarmos desse programa Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? Tomara que a gente consiga alcançar a meta, né? Que é divulgar essa doutrina e levar o consolo e a paz para os corações que estão aí sedentos desse conhecimento. A gente pede a Jesus que nos inspire e faça desse momento um momento de muita luz para todos nós que estamos participando ao vivo desse programa. Que assim seja. Vamos, então, nos harmonizar com o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Ministérios. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graças de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre o que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível que haja profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas e trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em dispenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada, entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem que a ideia egoísta de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir como proveito para enriquecer em Deus. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, em seu capítulo 61. Eu sou Souza, para o divulgar.net. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo, você ser avisado e poder estar acompanhando toda a programação que a gente prepara para vocês. Todos os programas estão disponíveis, organizadinhos em playlist para você maratonar, assistir quantas vezes achar necessário, compartilhar com seus amigos. Nos ajude a amplificar a mensagem do Cristo, a mensagem consoladora da doutrina espírita, aonde se fizer necessário. Agora vamos começar a estudar? Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus amigos, Espiritismo, o Consolador, é o tema de hoje que eu e o Hélio vamos estar conversando. E já referenciando para vocês, quem quiser depois estudar, aprofundar o conhecimento, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, aí você vai estar aprofundando e conhecendo mais sobre o que a gente vai estar falando hoje. Hélio, para a gente começar, vou ler aqui o item 3 desse capítulo, começar só para a gente, só um trechozinho. O Consolador Prometido, item 3. Aí é uma fala do Cristo que está em João,
capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Mas eu vou ler só um trecho pequeno. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade. E aí, Hélio, eu te pergunto, por que razão ou razões o Cristo fez essa promessa? Boa pergunta, Andréia. Na verdade, Jesus concluía, próximo desses momentos, o seu ministério. E ele percebia que os discípulos que iriam dar seguimento a esse trabalho de divulgação, de levar a mensagem ao coração da humanidade, essa é a proposta, né? A gente vai encontrá-lo mais tarde em Mateus 28, dizendo: ide pregar o evangelho a toda criatura, ide ensinar e exemplificar o evangelho. Então ele queria deixar os discípulos seguros de que não ficariam órfãos. É aí que surge, então, a promessa do Consolador, o novo Consolador, né? Que viria para ficar conosco e para sempre nos fazer lembrar de tudo quanto o Rabi havia nos ensinado e também trazer aí as informações novas, não é? Informações essas que nós até então não tínhamos a competência e a capacidade de compreendê-las. Mas nasce assim, é daí que vem essa frase, daí que vem essa promessa, para que os discípulos pudessem se manter confiantes para dar seguimento ao projeto, porque a grande ideia desse projeto é alcançar todos os corações da humanidade, incluindo o seu, o meu e dos internautas que nos acompanham agora. E aí, Hélio, esse Consolador prometido, ele tem características para poder a gente identificar? Então, Kardec foi muito feliz no item número 4, do capítulo 6, que você citou, quando ele faz um comparativo baseado na lógica. Kardec sempre muito racional, a gente sabe, né, acho que não é demais falar, Kardec, um espírito de alta envergadura moral, um espírito que vem da porção dos encarnados da equipe do Espírito de Verdade, dentre eles outros, Leon Denis, Gabriel Delane, estavam aqui presentes também, dentre outros nomes, mas Kardec é aquele que tem a missão de codificar. E Kardec sempre vai pautar pela racionalidade. Então ele pega no Evangelho de João, capítulo 14, a promessa do Consolador, e você bem fez a lembrança, né? Se me amas, guardarás os meus mandamentos. Deixa para a gente um parâmetro de medição de amor por Jesus. Então, se eu quiser responder honestamente, será que eu amo Jesus? Eu tenho que guardar os mandamentos. Se eu não os guardo ainda, talvez o meu amor esteja ainda meio precisando ser refletido. Mas fato é que a promessa prossegue e ele vai falar do Paráclito, do Espírito Santo, que na verdade na literatura oficial, antes das alterações, das adulterações, a ordem das palavras havia estado invertido. Santo Espírito e não Espírito Santo. Mas também fala desse Consolador. Esse Consolador que viria então com a tarefa de resgatar o ensino de Jesus. Kardec, em cima disso, em cima da fala do Cristo, ele vai dizer que para que nós pudéssemos ser relembrados, é preciso que a gente tenha esquecido. Observe que na teologia convencional, aqui não vai de uma crítica, apenas uma colocação, uma visão. Não sei se a Andréa sabe, mas eu venho de um segmento evangélico, fui da Igreja Batista, da minha adolescência, juventude, depois eu migrei para um segmento pentecostal. Mas, enfim, Kardec vai, então, em cima de uma racionalidade. Como é que eu vou ser lembrado de algo que eu não havia esquecido? Só posso me lembrar de alguma coisa que eu esqueci. Observe que, oficialmente, a Igreja vai declarar o Pentecostes como sendo o dia que a profecia se cumpriria quando viria o Consolador. Porque eles linkam com uma figura, com um personagem, com uma entidade, que seria o terceiro elemento da Trindade, o Espírito Santo. Colocada essa questão, mas observem mesmo que a festa de Pentecostes, ela acontecia historicamente 50 dias depois da Páscoa. Será que o discípulo já havia esquecido tudo que o Senhor lhes ensinou? É improvável, muito improvável. Na verdade, a gente vai concluir depois que esse esquecimento teria se dado no grande período das sombras, a Idade Média. A Idade Média, onde os ensinos do Cristo foram guardados, arquivados, em porões de catedrais,
E o que dirigiu o pensamento religioso foram as concepções humanas, dos concílios papais, dos papas em exercício, dos religiosos, que, na verdade, se perderam do objetivo. Então, a primeira razão que Kardec afirma ser o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, é porque esse Espiritismo nos faria lembrar. E é em 1857 que a mensagem volta à tona, buscando a essência do pensamento do Cristo, e nós seríamos relembrados. Eu acho que a segunda parte pode ficar para depois uma outra pergunta sua, né? Mas ele também vai dizer que nos ensinaria coisas novas. Muito interessante isso, porque Kardec faz o link com as duas questões e verifica racionalmente. Eu desafio os internautas a pegar o capítulo 6 do Evangelho, item 3 e 4, fazerem a leitura, deixando de lado qualquer tipo de preconceito, de suspeitas. Leia racionalmente. E nós vamos ser convencidos pelo codificador Allan Kardec da realidade de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Na verdade, não uma personalidade, não uma entidade, mas, acima de tudo, uma doutrina. Mas segue lá que a gente vai adiante mais um pouco depois. Ah, mas não vai ficar para depois, não. É justamente o que eu quero saber. Por que a doutrina espírita se apresenta como esse Consolador prometido pelo Cristo? Então não vai ficar para depois, não. Então, tá bom, então vamos de imediato, vamos lá. Seguindo a fala de Kardec, ele vai dizer... Eles vão confirmar. Depois da sua fala, vão fazer a leitura e vão confirmar. Confirmarão, sim, com certeza. Porque a gente não tem intenção aqui de convencer ninguém a nada, a gente sabe que o Espiritismo é autoconvincente. O desafio, para quem não é espírita, é investigar o Espiritismo. Se investigar com a mente aberta, vencendo os preconceitos, por certo vai encontrar as principais respostas da vida da gente, para fazer a gente feliz, equilibrado, sereno, com harmonia no coração, sentindo paz. Mas olha só, a segunda parte, então, que vai dizer que esse Espírito, que esse Consolador, ele habitará convosco. Vejam só, Kardec comunga da ideia que se ele vai habitar comigo, ele pode ser uma personalidade, ele pode ser um indivíduo, ele pode ser um ser. Até porque o Cristo, quando encerrou o seu ministério, no capítulo 28 de Mateus e 16 de Marcos, ele vai ter duas falas muito pontuais. A primeira é que nos passou a missão de ir pregar o Evangelho a toda criatura. Mas no segundo momento ele vai dizer, no versículo 20 de Mateus 28, que ele estaria conosco até os confins dos tempos. Então, se ele está conosco com uma personalidade, até aqui, o Paráclito, o Santo Espírito, o Consolador, podia ser uma personalidade. Mas Kardec vai pontuar na questão que ele vai dizer: e estará em vós. Se estará em nós, não pode ser mais uma personalidade. Deveria ser uma doutrina, deveria ser um ensinamento que está em nós, influenciando a nossa vida, trazendo consolo. Daí o nome Consolador, porque o ensino traz o consolo. Quando os espíritos da codificação vão trazer a Kardec a metodologia para que a gente possa encontrar um consolo, eles falam isso nos prolegômenos. Nos prolegômenos, ele vai dizer, no Livro dos Espíritos, que eles vinham para instruir e esclarecer. Observe que a instrução é algo que nós buscamos através dos estudos, da pesquisa. Agora, esclarecimento é uma atitude pessoal. Esclarecimento é trazer a instrução para a gente. Então, André, veja só, nós podemos estar instruídos e não estar esclarecidos, mas jamais estaremos esclarecidos se não estivermos instruídos. Daí a importância do estudo, não é? Daí o Espírito de Verdade, o próprio Jesus, ter sido tão enfático no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, quando ele ordena, ele diz para espíritas, amai-vos. Amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Vejo que ele vai na mesma linha do ensino do amor, que é a grande proposta de Jesus, e fortalece a ideia, amai-vos. No segundo momento, ele diz, espíritas, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Não é uma escolha, não é um aconselhamento, não é mão no ombro dizer, acho que você deveria estudar. Não, é uma ordem. Então, quando eu me instruo, eu abro a primeira porta para o alto desafio de trazer o conhecimento na minha vida.
para o dia a dia, para os meus embates, para as minhas questões pessoais. Se não for assim, a gente iria continuar fazendo os mesmos erros do passado, sendo religiosos, mas não nos permitindo a espiritualização. Proposta espírita, então, de trazer o Consolador e provar que ele é uma doutrina por meio de uma lógica racional, não vem aqui medir forças com teologia, não. Vem para a gente sair daqui esclarecidos de que podemos, sim, usar mão desse conhecimento em prol da nossa felicidade, da nossa paz. Eu penso que o que está em jogo aqui não é uma defesa de uma teorização, não. É um convite ao internauta, aos muitos internautas que acompanham esse programa, que já ganhou visibilidade na rede, que investiguem, que olhem para si mesmos, que tenham se deem esse direito de investigarem uma proposta renovadora de fé, baseada na lógica e na razão, assim como é o pensamento de Allan Kardec, para nos falar desse Consolador prometido por Jesus e afirmar que ele é o Espiritismo. Seguindo, né, Hélio, a fala do Cristo: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Libertará o quê? Do véu da ignorância, porque é justamente como tu falaste do tempo das trevas, a verdade foi escondida, né, da maioria, e caiu-se esse véu da ignorância, e aí, por isso da fala, porque você vê como Cristo era fantástico, né? Ele via além, então ele sabia de tudo isso que poderia acontecer, então ele já se precaveu avisando, né, que seria esquecido, então que teria que ter um consolador para poder lembrar, para poder ensinar e falar aquilo que ele não pôde falar naquele tempo, porque nós sabemos que a natureza não dá saltos, a educação é paulatina, não adianta a gente querer trazer tudo, porque essa luz vai deixar de ser luz, ela vai ofuscar em vez de abrir os caminhos, né? Então, por isso da necessidade desse consolador, e aí que vem nos lembrar todos os ensinamentos do Cristo e tirar o véu daquilo que foi em parábolas, que não ficou tão claro, para que a gente possa, aí, estando um pouco melhores do que aqueles tempos, seguir no progresso que nos é necessário, né? Exatamente. É a questão 132, né? A fatalidade da perfeição moral, onde todos nós um dia seremos espíritos perfeitos, espíritos puros. Mas é claro que essa conquista não será sem esforço, sem trabalho. Até porque ela vai ser apoiada, você lembrou bem, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará, essa intensidade do verbo no tempo, e conhecereis, é uma afirmativa. Então, inevitavelmente conheceremos. Inevitavelmente conheceremos. O que podemos fazer de maneira inteligente é acelerar esse conhecimento. A busca do conhecimento é uma escolha. Então, por exemplo, se eu priorizo na minha agenda, organizá-la de uma maneira que eu possa manter em dia uma leitura salutar, edificante, se eu consigo incluir nas atividades do dia a dia a prece, uma leitura preparatória, uma leitura diária, seja de um livro do Emmanuel ou da Joana de Ângeles, se eu nessa atividade eu busco uma frequência assídua, a casa espírita, as lives, as reuniões, do compromisso pessoal, que quem vai medir somos nós mesmos, se eu procuro incluir o culto no lar com periodicidade, como sendo prática cristã, pessoal e da família, inevitavelmente a gente vai estar conhecendo a verdade, acelerando o conhecimento da verdade, e como bem você colocou, e a verdade vos libertará. Então veja que, se você desdobrar isso, André, quem é a verdade? O próprio Cristo, ele diz isso: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A gente, na teologia, deturpou essa fala do Cristo, inserimos aí ideias humanas, mas ele está dizendo que o caminho de volta para Deus é por meio do Evangelho do Amor, que ele pregou, que ele veio deixar para a gente. Tanto é que ele resume o Evangelho, quando ele diz lá em João 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ele institui como sendo o caminho de redenção o amor, que um dia nós conheceremos, nos libertaremos. Como bem você colocou, vai libertar-nos, talvez, principalmente da treva, da ignorância, do desconhecimento, liberta também da necessidade das reencarnações, quando eu conheço a verdade,
liberta também do homem velho, das marcas do passado, dos sentimentos ruins, da vingança, da inveja, do medo, da culpa, sentimentos paralisadores. Então, observe que Jesus, de fato, é libertador. Por isso que ele vai afirmar: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não uma liberdade fictícia, não é uma fake liberdade, é liberdade de verdade, é fato a liberdade. Quando eu consigo enxergar em Jesus esse modelo e guia da humanidade e me desafio a adotá-lo no meu trabalho, na família, no trânsito, nos negócios, como sendo meu modelo e guia. Não é fácil, não é fácil. A tarefa é árdua, é difícil, desafiadora, mas possível, não é? Não sei se dá tempo de eu comentar mais alguma coisa, posso seguir rapidamente? Na questão 909, livro dos Espíritos, me ocorreu aqui agora, Kardec faz uma pergunta crucial. Ele pergunta assim: poderia o homem, veja, meus irmãos, a pergunta, veja, amigo internauta, poderia o homem sempre, não é uma vez ou outra, não, sempre, pelos seus próprios esforços, sem a ajuda de Bezerra de Menezes ou de entidades iluminadas, vencer suas más inclinações? A resposta é desafiadora, sim. Sim, e na maioria das vezes, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E ainda rematam: com poucos dentre vós faz esforços. Você vê que a teorização, a fala dos espíritos, ela vem comungando com um reino de pensamento kardeciano. Kardec vai dizer que o espírito é verdadeiro ser reconhecido pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Se você voltar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, falando do espírita, do verdadeiro homem de bem, uma característica do verdadeiro homem de bem é que ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E todos os esforços emprega para domar suas más inclinações. Então você veja que, voltando ao 909, o que falta é a vontade. O que falta é a vontade. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, Destino da Dor, na parte 3ª, quando ele fala das potências da alma, ele vai afirmar que a maior de todas as potências é a vontade. Se não tivermos vontade, não acionamos esse poder de transformação por meio do Consolador, que vem esclarecer-nos e desafiar-nos a adotar novos conceitos. Se der tempo, a gente fala desses novos conceitos. Hélio, considerando o Espiritismo como Consolador prometido, o que devemos fazer? Olha, racionalmente, adotá-lo como regra de conduta pessoal. Mas há uma resistência emocional, há uma barreira, que nós mesmos criamos. É claro, imagina você vem ouvindo a história toda da humanidade, todas as vezes que você esteve encarnado aqui, num banco de igreja, você ouviu algo diferente do que está ouvindo agora. Imagina, André, que a gente está assim, vamos dizer que os mais sortudos devem estar numa segunda encarnação espírita. Então a gente está na primeira, a grande maioria da primeira. Então há um conflito de mudança. Mudar é difícil. Aderir a uma nova metodologia de vida é difícil. A gente aprendeu durante a história da humanidade a desenvolver, por exemplo, a vingança, os preconceitos, a censura, a maledicência, vícios de conduta, que agora, que no passado foram, vamos dizer assim, respaldados pela teologia. Nós aprendemos na nossa família. Olha que a família tentou nos ajudar, mas dizia assim: bateu, levou. A gente tinha que se vingar. Aprendemos a ficar de mal com as pessoas. Mas agora veja só, vem o Evangelho, vem o Espiritismo, fazer rediviva a fala de Jesus, lembrar de tudo quanto havíamos esquecido. Nos lembrar que é preciso pagar o mal com o bem. Esse é o desafio, André. Mas olha só, então eu preciso adotar isso como conduta de vida. Não será fácil, será simples, mas não será fácil. Eu preciso enfrentar a mim mesmo. A batalha interna. Paulo de Tarso chamaria de bom combate. A batalha pessoal. Quando a gente precisa ter a coragem de rever conceitos. Não é fácil rever conceitos, mas é possível. Até porque, segundo diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item de número 9, ele vai dizer que
Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só dá as que podem ser cumpridas. Então, para eu, o desafio de ser espírita é um desafio que eu posso cumprir. Nenhum de nós é espírita por acaso, André. Nós fomos planejados. Imagina como é que foi a reunião que antecedeu a nossa vinda a esse planeta. Sentado lá para analisar, para planejar a encarnação, visando o crescimento do espírito imortal. E o que aconteceu lá? Eu imagino que foi assim. Olha, esse camarada aqui, ele vem frequentando religiões, de várias encarnações, ele tem um desejo sincero de conhecer Jesus agora. Então, ele está na hora dele conhecer o Espiritismo. Não foi por acaso. E a gente estava na hora de conhecer o Espiritismo porque ele é desafiador. E qual é o desafio? Mudar o paradigma. Mudar os paradigmas. Trazer a essência do pensamento do Cristo para a nossa vida. O que Tiago dizia na primeira carta, só teve uma carta, Tiago escreveu uma única carta para a igreja de Jerusalém, capítulo 1, versículo 22, onde ele vai dizer assim: tornai-vos praticantes da palavra e não sejais somente ouvintes. Era o convite, a informação e a prática, a esclarecimento vindo através da instrução. Então, respondendo a sua pergunta, né, é preciso que a gente corajosamente adote o Espiritismo como regra de vida. Se eu fizer isso, o resultado vai ser felicidade, paz, equilíbrio. Se eu não fizer, eu vou retardar, porque inevitavelmente um dia a gente vai nos render a Jesus e compreender que ele, pelo caminho do seu evangelho de amor, veio nos ajudar a conquistar a evolução moral. Pela tua fala, me lembrei da moral estranha, aquela que o Cristo disse que ele não veio trazer a paz, mas a espada, justamente porque esses seus ensinos, aí a gente pode ir pensando no nível macro, esse bom combate que Paulo nos fala, da gente vencer o homem velho, que é o primeiro que vem, né, na hora do prendimento do tal do bateu, levou, né, primeira atitude é do, opa, não vou levar o desaforo para casa, não, chega, fica esse tremendo todinho, né? E aí, quando a gente pega as luzes do Cristo, diz, não, eu tenho que domar esta criatura que ainda está animalizada em mim, porque eu quero abraçar o homem novo. E aí, buscar vencer a mim mesmo, que já é uma tarefa herculosa, né? Grandiosa, aí lá vai a gente com o mundo, porque aqueles que estão próximos, estranhos, dizem, não era assim, e quer nos trazer para aquele do hábito, né? Então, realmente, por isso que o Cristo disse que ele veio trazer a espada e não a paz. Na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, o comentário de Kardec leva a substituir a questão da espada no sentido de divisão, de separação, né? Iria ver os confrontos, iria ver os que não iam aceitar a sua posição, mas, na verdade, essa divisão é necessária. Até mesmo para a gente olhar e averiguar qual é o meu nível de segurança na atitude que estou tomando, né? Se você voltar lá para lembrar a história, né? Tem uma fala do Cristo em João, capítulo 9, versículo 52. Eu acho que sim, onde ele vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Lançar a mão do arado é quando eu olho para as questões do passado e sinto uma saudade dos comportamentos, das atitudes, uma nostalgia. Então, na verdade, falta em mim ainda essa decisão mais profunda de transformar o evangelho no novo hábito. E são os conceitos novos, apresentados pelo Consolador prometido por Jesus. Na verdade, são 5, né? Os 5 pilares básicos do Espiritismo, onde a gente vai começar a questionar nós mesmos sobre as nossas verdades, que muitas vezes não são reais, verdades irreais que têm comungado para nos fazer infelizes. Essa é a verdade, né? Se eu continuo na vingança, eu infringo a lei de Deus, questão 614, e diz o texto que o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, felicidade é uma adesão voluntária à prática da lei de Deus, é isso. Isso é racional, fácil de compreender, mas desafiador. Desafiador de cumprir. Hélio, e aí eu te pergunto, como conciliar essa moral do Cristo, esses ensinamentos de mansidão, de não violência, com o mundo atual? Isso a gente pode dizer que é a
atualíssimo na nossa vida. É verdade, é verdade. Como conciliar? Primeiro, fazendo o autoexame, né? Precisa ter coragem, e o autoexame nos leva ao autoconhecimento. Né? Questão 919, né? Citando mais uma vez as falas de Santo Agostinho, diante da indagação de Kardec, qual o melhor método, mais prático, mais eficaz, tem um homem de se melhorar nessa vida e de vencer sua inclinação ao mal. Santo Agostinho responde que seria por meio do autoconhecimento, e ainda desdobra em aconselhamentos, em duplo aconselhamento, onde ele diz que eu preciso reservar o momento do meu dia para sentar comigo mesmo e passar em revista os meus comportamentos e analisar qual é o sentimento que motiva esse comportamento. Então, vou descobrir, por exemplo, a inveja, a maledicência, vou descobrir sentimentos inferiores, que não me tornam inferiores, mas que me apontam onde é que eu tenho que trabalhar. E ainda acrescenta, no segundo momento, Santo Agostinho, 919A, o internauta pode buscar no livro depois e ler completa a resposta, que eu deveria validar o que o outro tem a dizer a meu respeito. Muitas vezes, nesse processo de autocamuflagem tão bem elaborado que fazemos, até porque sempre o errado é o outro, na verdade eu estou sempre sendo a vítima, tadinho de mim, né? Quando na verdade nós também cometemos equívocos e receber do outro os sinais, os feedbacks. Autoconhecimento também como primeira parte desse processo para transformar os nossos valores. O segundo momento seria a vigilância, André, a vigilância. Porque não adianta a gente simplesmente detectar quais são as áreas da minha vida que eu preciso melhorar. Eu preciso tomar atitudes. Senão vira peso, senão vira fardo, fica doloroso. Então eu descubro que eu sou invejoso. Bom, ótimo. Eu tenho que trabalhar a inveja. Há mecanismos. Por exemplo, na série Psicológica da Joana de Ângeles, você pode buscar nos índices todos os artigos que falam sobre a inveja, por exemplo. De onde vem a inveja? Filha do orgulho. A inveja é uma visão pessoal de baixa estima, onde eu acho que o outro tem e eu não tenho. Eu esqueço que ele merecia o que eu não mereci. A gente faz comparativos uns com os outros. Então, no primeiro momento, eu preciso admitir, compreender onde é que eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar atitudes para mudar. E essa atitude vai exigir disciplina. Disciplina e vigilância. Vigilância no sentido de reparar, realinhar o projeto. Então, eu tenho uma meta, eu quero hoje fazer menos fofocas, eu preciso trabalhar isso, eu faço uma planilha, eu anoto e controlo esse comportamento. É assim, no primeiro momento, o controle. Só que depois que você se autoconhece, descobre os efeitos, começa a trabalhar por vencer, você tem a terceira e última etapa, a mais importante. A manutenção. Manutenção. Porque algumas vezes a gente se distrai e pensa que já conquistou, né? E quando dá conta, está lá de novo, fazendo a mesma bobagem de sempre. Paulo de Tarso dizia isso escrevendo aos Coríntios, e foge agora a referência, ele dizia, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Essa pseudo-fortaleza, essa ideia de que eu posso... Não, é preciso confiar em Jesus, confiar nos amigos espirituais, que vão sempre nos auxiliar, se fizermos a parte que nos compete fazer. Então, você percebe que há etapas muito lógicas, racionais, que vão exigir da gente uma decisão. Passa pela decisão. Primeiro de tudo, eu acho que seria a decisão quando você resolve adotar como regra de conduta o espiritismo para a sua vida e, vigilantemente, tentar, aos poucos, cada vez mais, transformá-lo em prática diária. Desafio, André, desafio que todos nós vivenciamos, mas que não somos espíritos por acaso, não viemos aqui por acaso. Sabiam os amigos espirituais que nós tínhamos capacidade para isso. Por isso estamos aqui, para multiplicar esse conhecimento, para que outros também aderem a esse conhecimento, porque eu imagino que não é justo a gente ter alcançado um caminho de consolo, consolador prometido por Jesus, ter descoberto esse caminho e reter para a gente. Não que queremos ser proselitistas, mas temos que levar adiante a mensagem, divulgar aos corações sofredores que estão aqui da nossa volta, do nosso lado, vizinhos de portas, muitas vezes. Pronto. Agora tu me atiçou com uma coisa que eu estava aqui pensando.
Moisés lá no Oriente Médio, Cristo lá na Palestina, Oriente Médio, a doutrina espírita surgiu na França, mas aí está hoje mais localizada aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, quando esse consolador prometido vai alcançar os outros povos desse planeta? Levando justamente isso que tu falaste, essa palavra consoladora que descortina tanto das nossas dificuldades, que joga a luz a tantos questionamentos que maltratam os nossos corações, e a partir do momento que a gente começa a estudar e se debruçar, por exemplo, capítulo 5 do Evangelho, né? Quão esclarecedor que ele é das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos. Então, como a gente consegue fazer com que esse Consolador possa chegar a todos os povos? André, já está acontecendo. Já está acontecendo. Estrategicamente, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, seria, no projeto de Jesus, a transferência da árvore Deus, Cristo e Caridade, segundo Humberto de Campos no livro, para o nosso território. Vamos, maranhense? Humberto de Campos, maranhense. Maranhense, diga-se de passagem, maranhense. Trazendo para a gente essa proposta para sedimentar a quinta etapa do Espiritismo. A gente sabe que são 6 as etapas. Revista Espírita, deixa eu lembrar o ano, daqui a pouco eu te informo. Kardec apresenta 6 etapas. A quarta etapa é a etapa religiosa. Ela começa com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Só que essa etapa, trazendo uma visão religiosa da ciência espírita e da filosofia, ela migra para o Brasil no sentido de que um complemento, uma obra suplementar surgisse por meio de Chico Xavier. Esse Espiritismo tomou a vertente religiosa, sedimentou a etapa religiosa. É essa etapa religiosa que a gente está exportando. Já fomos para os Estados Unidos, Canadá, Japão, Europa, vários países. Então, por exemplo, se você hoje for na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeira casa fundada por Kardec, você não vai encontrar o lado religioso, vai encontrar o lado filosófico, o lado científico. Mas já há em Paris casas fundadas por brasileiros ou pessoas de língua latina que estão vendendo, entre aspas, essa imagem religiosa, mostrando para as pessoas dessa maneira. Então, observe, esse processo está acontecendo e vai ser acelerado cada vez mais agora na transição planetária. E qual é o mecanismo, Andréia? Internet. Quando Jesus diz no sermão profético, seria preciso que esse evangelho fosse pregado a toda criatura, depois viria o fim, esse fim, a fim da era de provas e expiações, condicionada à pregação do evangelho, meus irmãos, pela internet seria a ferramenta. A pandemia veio trazer, dentre outros benefícios, esse para a gente, movimento espírita. Usar da ferramenta que já existia, mas que nós não tínhamos dado conta da sua importância. E nem sabíamos usar. Confesso para você que até então, até antes da pandemia, a primeira experiência que eu tive de transmissão de palestra através de uma plataforma foi para um grupo espírita virtual chamado Caminhos de Luz, deve conhecer, bem divulgado aqui também no nosso território. E, nossa, como foi difícil, a internet caía, eu não sabia como é que fazia. Hoje eu sei bastante coisa. Aprendi à força. Mas como eu aprendi, muitos aprenderam. Imagina, André, esse programa que a gente está assistindo hoje, participando hoje, vai ficar aqui postado para sempre no canal do YouTube aqui. Isso, do divulgar. Imagina então que o anjo de guarda de alguém, daqui a 3 ou 4 meses, num sonho, vai dizer para aquela criaturinha, olha, acessa a internet, vê lá aquele programa. E naquele programa ele vai ouvir o que ele precisa ouvir. Facilitou para os devedores também, para o anjo de guarda. E para a gente, que teve que ter mais responsabilidade para não dizer nenhum tipo de bobagem, ou inverdade, ou incoerência. Então, vejam, melhorou a qualidade das palestras públicas doutrinárias, aumentou a responsabilidade, porque agora a gente viramos pessoas da mídia, que não éramos, né? A gente está preocupado com lâmpadas, luzes, transmissão, bom áudio.
não era essa a função, né? Mas que, por meio da internet, por certo, irá alcançar o mundo inteiro. E só um detalhe para fechar, André. Onde você for, qualquer lugar, aonde você for no mundo, você vai encontrar um brasileiro. Por acaso? Não. Agora, encontrar um brasileiro espírita? Nem sempre. Mas um dia esse conhecimento, via Brasil, coração do mundo, para o Evangelho, vai alcançar o coração da humanidade. Como isso vai acontecer? Aí que está o problema, né? Que está a questão. O ritmo, os espíritos vão cada vez mais intensificá-lo. Até porque a gente está vivendo a transição planetária e está acontecendo a chamada migração dos espíritos, capítulo 18 da Gênesis de Kardec, onde os espíritos que não estão propensos, não querem o bem, não ficarão aqui. Então, imagina, esses mais violentos, agressivos, que apoiam a pena de morte, que querem a violência, não vão ficar aqui. Os que ficarão serão aqueles, segundo Kardec, propensos ao bem, que querem o bem, que se incomodam com o mal. Eu imagino que a gente possa ficar. Temos tudo para ficar. E seremos nós, que cada vez mais faremos com que essa doutrina cheie o coração da humanidade, né? Depois eu conto no final, se eu tiver um tempinho, a história do capítulo 3 do livro Boa Nova, as primeiras pregações, onde o Cristo vai nos convidar a sermos nós os colaboradores diretos desse grande projeto de expansão do reino de Deus na terra e no coração dos homens. Pois, Hélio, grande verdade. Eu me lembrei aqui de um companheiro nosso, palestrante, que ele foi convidado para fazer uma palestra para os Estados Unidos sobre evangelização, e ele deu essa palestra, e quando ele, depois, né, eles fazendo análise, tinham milhares de pessoas conectadas, foi ao vivo, do mundo todo, e países também do Oriente que o quê? Estava de madrugada lá acordado para acompanhar a palestra, né? Ele ficou espantado com a quantidade de pessoas que estavam acompanhando, e justamente até pelo esse horário. Ele disse, poxa, a gente de madrugada esperou para estar assistindo aquela palestra. Então, o que tu falaste assim, foi uma grande verdade, porque de fato é isso. Então, assim, você vê a misericórdia de Deus para conosco, algo tão ruim, né? Aos nossos olhos, a pandemia, tanto problema trouxe, mas também trouxe tanta oportunidade de trabalho, de consolo, da mensagem do Cristo ser amplificada, porque a internet sempre existiu. As plataformas estavam aí à nossa disposição. O que a gente fazia? Negligenciava, dizia, ah, não, né? Ah, não. Conclusão, sim, embora que o tempo hoje acabou, não tem mais, embora, como tu falaste, não sabia, mas embora fazer, teve que fazer, né? Então, é isso aí. Meu amigo, com relação a perguntas, eu estou satisfeitíssima, e aí a gente tem um tempo para que você possa fazer suas considerações finais e falar isso que tu estava me dizendo, né? Da Boa Nova, fique à vontade que você tem aí uns 10, 15 minutos para estar falando para a gente. Ah, que maravilha. Olha, eu quero então pontuar as 5 informações novas que o Espiritismo veio trazer. A proposta do apostolado prometido por Jesus, que nos fez lembrar de tudo quando ele havia nos ensinado, e nós esquecemos, do período negro da história da humanidade, Idade Média, e também viria ensinar coisas novas. Então, as 5 coisas novas fundamentais. Primeiro, o conceito correto de Deus. Então, o Deus da teologia, que pune, que castiga, o Deus vingativo, o Senhor dos Exércitos, fica abolido. Deus é amor. Na linguagem mais simples de João Evangelista, capítulo 4, primeira carta à igreja da Ásia Menor. Deus é amor. Então nós, para sermos de Deus, temos que amar. O conceito de um Deus que entende o nosso momento. Não nos censura, não nos critica e não nos pune, mas permite sermos punidos pelas ações equivocadas do passado, deflagrando a grande lei de causa e efeito e trazendo para a gente um parâmetro de avaliação. Se está doendo, e se eu não quero que doa mais, eu não vou mais colocar o dedo na tomada. Segundo conceito, segunda verdade profunda, a realidade sobre o espírito, aquela ideia da condenação eterna, de castigo, de um inferno abolida. Deus criou-nos todos iguais, simples e ignorantes, que são 115 livros dos Espíritos, predestinados à perfeição moral. Inevitavelmente, um dia seremos perfeitos.
somos espíritos imortais, passando pelo mundo físico, para usar esse momento na matéria, o estágio na matéria, em oportunidades de melhoria moral. Então, observe que a realidade espiritual prevalece. Se nós compreendemos isso, os valores, as escolhas serão diferentes, pautadas numa lógica racional linkada com resultados, porque nós somos, na verdade, resultados. Então, a realidade do espírito. O terceiro ponto é a questão da comunicabilidade dos dois planos, entre mortos e vivos. Algo que sempre foi presente, que sempre aconteceu, mas que Kardec vem dar uma formatação científica. E agora cria uma terminologia própria, médiuns, mediunidade, e agora explica algo que sempre foi real, que tinha caído no campo do misticismo, do sobrenatural. Então, a terceira revelação, o terceiro conceito novo, trazido pelo Consolador, seria essa comunicação, formatar a comunicação. Terceiro, quarto é falar de pluralidade de mundos habitados. Tinha-se, então, até então, que a Terra é o único país, o único planeta com vida inteligente, né? E aí vem o Cristo dizer que na casa de meu pai há muitas moradas, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quem quiser consultar e lê-lo, muitas moradas, lugares que funcionam como escola, oficina de trabalho, como educandário, como um momento para o espírito refletir e desenvolver virtudes. E o quinto e último, a pluralidade dos mundos habitados. Na verdade, já falei, por último seria a reencarnação, a pluralidade das existências, apoiada no ensino bíblico, que foi tirado depois, era o 48º dogma da Igreja Católica, que nós, no passado, tiramos. Então, observe que dizer que nós tiramos é porque, segundo Emmanuel no livro Inspiração, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas só para fechar, André, lá atrás eu ia citar a fala de Jesus, uma fala de Jesus que a teologia vem até hoje. E tudo que eu leio, com todo carinho e respeito, é tão contraditório, quando eles tentam explicar a fala do Cristo. Um dia, vós fareis as obras que eu faço, e as fareis ainda maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, quando é que será que eu farei as obras do Cristo? Quando eu for um Cristo. Então, inevitavelmente, seremos um Cristo. É essa a progressão dos espíritos. É essa certeza de uma felicidade futura que nos faz mais seguros para enfrentar a dificuldade do momento. E qual é a dificuldade mais pontual agora? Abrir as barreiras dessas marcas profundas, registros do passado, que precisam ser substituídos por novos registros. Então, nenhum de nós será condenado, não há inferno, todos nós vamos evoluir e melhorar, mas essa melhora é individual. Passa por uma escolha, uma decisão, um empenho, um planejamento, um projeto elaborado, uma continuidade do projeto, um esforço sincero, disciplina, disciplina, disciplina. E os resultados virão. Inevitavelmente virão. E nós conquistaremos, então, o Consolador prometido por Jesus, que veio para consolar os nossos corações. Então, se está diante da dor, eu entendo a dor, ela é fruto da minha própria escolha. Eu cometi um equívoco, consciente ou não, agora eu estou colhendo. Ou então, baseado nas questões 258 e 258A, Livro dos Espíritos, eu escolhi como provas, porque eu percebi ali uma possibilidade de crescimento para o espírito mortal. Então, você vê a visão espiritual, essa realidade, trazendo consolo, o espiritismo, então, sendo esse consolo prometido por Jesus, que aconteceu, né? que se realizou num marco oficial com o lançamento de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, que vem agora bater a nossa porta pela internet para nos convidar de novo a olhar valores, refletir e tomar uma ação a nosso favor e a favor do Cristo de Deus, o nosso Jesus de Nazaré. Meu querido, só tenho a agradecer a oportunidade de ter tido esse momento contigo tão esclarecedor. Espero que você possa, em outra oportunidade, nos ajudar a trabalhar outras diversas temáticas da doutrina, trazendo luz no nosso caminhar.
Tudo bem, André, pode contar comigo sim. Uma alegria também a gente estar juntos aqui, podendo contribuir com esse programa aí. Tomara que as pessoas entendam o que nós dissemos, e se não entenderem, revejam o programa, né? Revejam. Se entenderem e gostaram, indica para outros, para compreenderem também. É essa corrente, né? Que a gente acaba sendo o beneficiado e também aquele que beneficia. Quando eu indico, olha, assiste lá, gostei daquele assunto que foi falado, ou manda o link, né? Copia o link lá no YouTube, manda o link, e alguém vai ver também e vai compreender. E quem sabe a gente vai vencendo aos poucos essa barreira, né? Que existe ainda com um certo preconceito, que aos poucos vai ser, por certo, eliminado, porque será pelo Espiritismo que nós um dia seremos um só rebanho. E o único pastor será o próprio Jesus. E a vocês, queridos amigos, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar conosco, permitir que entramos no seu lar, nos assistindo. Mais uma vez, se inscreva, acione o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser informado e poder assistir quantas vezes precisar e compartilhar com seus amigos. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho